Então você que respondeu lá o seu formulário e se identificou no estágio 1, então vamos lá, no estágio 1, tipicamente o que acontece, você está aprendendo a empreender. Então o seu negócio está ali no estágio ainda inicial e você está aprendendo a como desenhar e montar um negócio. Então, a primeira pergunta que você tem é como que você consegue aprender mais sobre empreendedorismo, né? Como é que você consegue aprender mais sobre os desafios que você vai viver ao longo dessas estágios. Então, quais são as técnicas, né? Quais são o mínimo de técnicas que você deveria dominar? Então, sobre definição de negócios, planejamento, business plan, coisas que a gente fala ali, né? E o que é o mínimo que você precisa conseguir saber para conseguir começar a operar o seu negócio e validar que aquela oportunidade que você identificou, que aquela oportunidade de negócio que você acredita que faz sentido, ela realmente consegue ser validada. Nesse estágio, então, você viu uma oportunidade, uma dor que você quer resolver para um mercado ou para um grupo de clientes específicos que pagariam por essa solução e resolveu gastar seu tempo para isso, né? Mas agora você vai perceber que para capturar essa oportunidade, você também precisa aprender sobre como fazer isso, como criar um negócio, como materializar isso, como tirar essa ideia do papel, como se organizar para colocar isso em prática, né? Nesse momento, os clientes que você tem estão até gostando do que você faz e você até achou um diferencial, mas você precisa se estruturar para entregar isso. E por último, nesse estágio que você está, provavelmente quem gasta todo o tempo nas atividades chaves da empresa é você e seus sócios, né? Então vocês se dividem, se multiplicam para fazer várias etapas, para fazer várias coisas diferentes e tudo acontece de maneira muito rápida, muito ágil, sem muita formalidade. E essas são as características desse estágio, né? Nesse estágio é muito mais importante eventualmente a velocidade do que o formalismo em fazer as coisas, em ter uma estrutura de trabalho muito bem elaborada. Os desafios típicos que a gente vê nesse estágio que você está, então quais são? Primeiro, você não sabe exatamente o que você precisa fazer para garantir que você está gastando o seu tempo naquilo que você deveria. Entender exatamente quais são as prioridades e como é que você gasta tempo nas coisas certas. Você não tem muita ideia do que é ter uma empresa grande, né? Embora você ache que você vai ficar grande em algum momento, você não sabe o que te espera, você não sabe o que vai acontecer quando você começar a crescer, qual a complexidade que isso vai trazer e como que você precisa evitar eventualmente algumas questões que podem complicar muito sua vida lá no futuro. Você provavelmente quer trazer mais gente para trabalhar com você, quer trazer gente boa para trabalhar com você, mas o seu negócio ainda não gera dinheiro suficiente para que você consiga contratar as melhores pessoas do mercado ou consiga pagar para elas o que elas efetivamente ganham em outros lugares, e você precisa eventualmente achar formas de recompensá-las financeiramente pelo tempo que elas dedicam com você, né? E por último, o que você precisa conseguir entender se as hipóteses básicas do seu negócio, aquelas que vão dizer que se a sua ideia realmente é viável ou não, se elas se confirmam, se você confirma essas hipóteses básicas, se você confirma essas premissas básicas e como que você vai fazer para medir, para validar e se organizar para executar aquelas coisas que estão por trás da formalização, né, e da captura de valor dessas hipóteses que você desenhou. Nesse estágio, em termos de tamanho, é muito comum a gente ver companhias que estão ali com uma receita de até 15 milhões de reais ano, são negócios ainda em estágio inicial e tenham até 10, 15 pessoas, né? Então, é uma empresa que já tem um volume de clientes bacana, já tem alguns clientes, tem potencial, tem crescido, está crescendo a taxas rápidas, né? Mas ainda tem um grupo de pessoas pequeno, tem um número de faturamento ainda mais reduzido, né? Então, se você está nesse estágio, legal, então significa que você está aqui. Agora, se você já tem um faturamento maior do que esse e está enxergando ainda que você está aqui, você se identifica nesse estágio com essas dores, cuidado, porque você já deveria estar se preocupando em estruturar mais o seu negócio antes que você eventualmente tenha um problema, antes que você eventualmente caia em algum tipo de armadilha. Se por outro lado você ainda está muito menor do que isso, ou seja, você tem um faturamento muito menor do que esse, ainda se sente muito embrionário, eu acho que o que você precisa capturar aqui é como que você consegue utilizar as técnicas adequadas para acelerar esse seu crescimento e chegar nesse estágio, chegar nessa receita, chegar nesse tamanho
da maneira mais rápida possível, beleza? Então vamos ver como é que a gente endereça esses pontos, então, tipicamente nesse estágio, né? Então, alguns exemplos para vocês aqui do que a gente faz, quais as soluções típicas e alguns casos que a gente vivencia aqui no dia a dia nesse estágio. Então, nesse estágio que você está, você vai precisar entender conceitos básicos sobre planejamento, sobre vendas, sobre gestão, sobre remuneração e sobre controle, né? Essas dinâmicas, essas dimensões são as dimensões básicas de todo o negócio. Então, você não tem como evoluir se você não souber o mínimo sobre planejamento, o mínimo sobre vendas, o mínimo sobre gestão, como alinhar as pessoas, como remunerar as pessoas, recompensá-las e como controlar isso tudo, né? Você vai procurar sócios para te acompanhar nessa jornada, muito provavelmente, né? E saber também dividir as participações entre esses sócios, né? Qual que é a participação de cada um no negócio, quais os papéis e responsabilidades de cada um nesse negócio também é super importante. Então, algumas soluções que vão fazer sentido para você nesse estágio que você está, né? Então, aprender a utilizar o Business Model Canvas. Então, quem já viu o Business Model Canvas ou quem já utilizou, é uma ferramenta que te ajuda a desenhar a partir da sua proposição de valor quais são seus recursos fundamentais, seus canais, seus parceiros chaves, seus clientes, sua estrutura de custos, sua estrutura de receitas, ou seja, ele ajuda a te organizar em uma folha única, em uma visão única, vários aspectos do seu negócio que vão precisar depois ser trabalhados de maneira detalhada no seu business plan, ou seja, como que você vai endereçar aquela proposição de valor, como você vai capturar aquela proposição de valor a partir da estruturação de um negócio com as variáveis que você precisa, com a estrutura de custos adequada e que vai capturar receita da maneira correta, né? Você também precisa entender os conceitos básicos de Unit Economics, né? Que são algumas métricas específicas que a gente utiliza para saber se o seu negócio é viável financeiramente, né? Então, temas como LTV, CAC, margem de contribuição, né? São temas importantes você entender o que eles são, qual a relação entre eles e como é que você usa os mesmos a seu favor. Bem como começar a aprender sobre métricas básicas que tem qualquer negócio, né? KPIs básicos de cada negócio. Então, o que são margens, o que é EBITDA, né? O que é receita por funcionário, o que é ticket médio, como é que você mede produtividade, ou seja, quais os KPIs típicos, quais os indicadores típicos que você deveria acompanhar no seu negócio. Então, ferramentas como essas, como o Business Model Canvas, o Business Plan, calculadora de equity, que é uma forma de você decidir como que você vai distribuir o equity de uma companhia, as participações de uma companhia entre sócios que estão contribuindo de maneira diferente com capital e com trabalho, né? Entender os seus demonstrativos financeiros básicos e operacionais básicos, seus indicadores básicos são chave aqui nesse estágio, né? Se você conseguir dominar essas ferramentas ainda nesse estágio, por mais inicial que ele seja, eles vão te dar muito diferencial e muita velocidade nos estágios seguintes da sua jornada. Então, alguns exemplos de clientes nossos que utilizaram essas ferramentas nesses estágios e conseguiram resultados super bacanas, né? Então, um dos exemplos que a gente tem aqui é uma companhia chamada 3C Plus, né? Eles são uma empresa de software e eles cresceram em torno de 6 vezes depois de implementarem essas metodologias específicas que a gente está dizendo aqui. Depois de adotar um modelo de planejamento utilizando o Canvas, construir um business plan e identificar esses unit economics e essas métricas básicas de gestão. Quando a gente fez esse trabalho para eles, a gente percebeu que a relação LTV sobre CAC deles era muito boa e que, além disso, o tempo de recuperação do CAC dele, ou seja, o que a gente chama de CAC payback, era muito curto. Então a gente mostrava assim, poxa, legal. Ele tem uma relação de receita para o custo de aquisição de cliente alta, ou seja, ele gera muito resultado para um custo de cliente bacana em um curto espaço de tempo. Se isso é verdade, e se as taxas de conversão dele, de conversão de leads em clientes são boas, isso é sinal que ele deveria captar, né? Deveria gastar mais, investir mais em aquisição de clientes. Mas para que ele pudesse fazer isso, adquirir mais clientes, ele precisava se planejar do ponto de vista de estrutura para que ele pudesse gerar mais demanda,
ter uma estrutura maior do ponto de vista de vendas, ter a máquina de vendas dele organizada, capturar essas vendas e crescer. Quando a gente fez isso, desenhou isso num business plan, mostrou para eles essa cadência de investimento, né? Ele basicamente conseguiu crescer a estrutura dele, do time dele de geração de demanda e captura de demanda, né? De growth de vendas, de 60 para 104 pessoas e saiu de um MRR de 400 mil reais para 2 milhões de reais em menos de 12 meses. Né? Então, a simples adoção de técnicas básicas de planejamento, de medição e de estruturação permitiu que ele tivesse esse crescimento super acelerado, né? Simplesmente pela observação dos indicadores que ele já tinha no negócio dele. Outros casos de clientes nossos, como o Fernando, o Caio Piveta, da Básico Brasil, o Tomás, da Universal Chemical e tal, são casos que também utilizaram essas ferramentas de planejamento, de estruturação, governança e que com isso conseguiram acelerar o crescimento dos negócios deles, né? Então, o Tomás mesmo aqui outro dia num depoimento disse que depois de utilizar essas ferramentas ele acelerou o crescimento dele em mais de 50%, né? Então, vejam que essas ferramentas elas ajudam você a fazer algumas coisas. Primeiro, entender os caminhos de crescimento de maneira mais clara. Segundo, estruturar as ações para capturar esse crescimento. Terceiro, fazer isso de maneira mais coordenada e financiar isso com o próprio crescimento da companhia. E quarto, reduzir seu risco de execução ao gastar seu tempo, que é seu ativo mais valioso naquelas coisas que realmente fazem a diferença. Se você acha que está fazendo sentido o que você está ouvindo até aqui, né, que a gente está explicando aqui traz valor para você, né, se que isso está deixando mais claro aquilo que você deveria fazer que está nesse estágio, então acho que você consegue agora entender como que a gente consegue, como que a Audas consegue te apoiar, né, como que a gente consegue te apoiar nessa jornada. Muito do que a gente faz, as soluções que a gente tem, elas envolvem trazer para você a metodologia e o conteúdo, o conhecimento para que você possa acelerar a sua taxa de crescimento, né? Então, se você está interessado em entender como que a gente consegue te ajudar, que tipo de solução da Audas consegue te ajudar no teu dia a dia para você colocar essas ferramentas em prática e também capturar esse tipo de resultado, né? Agende uma call conosco, tem um botão aqui, um formulário que está aqui na tela em algum lugar, né? A gente vai entender o seu cenário, vai entender a sua dor e vai conseguir endereçar como te ajudar, né, nessa sua etapa da sua jornada e garantir que você evolua para as próximas etapas da jornada da maneira mais rápida e com a menor dificuldade possível, né? E se esse foi seu primeiro contato com a gente, que legal, obrigado aí pelo tempo que você dedicou. Né? Obrigado por esse tempo, espero que tenha sido proveitoso para você, que você tenha aprendido alguma coisa. Acompanhe a gente, acompanhe nosso conteúdo, né? Muito sucesso para você aí e espero que a gente consiga te ajudar e te acompanhar ao longo da sua jornada.